Mas é bem isso aí, É, né? um dos pontos que a gente tem com a reforma é que a gente vai ter a maior clareza, assim como acontece na Alemanha, acontece nos Estados Unidos e outros países, sobre o que está incidindo de imposto sobre o que a gente compra. É, E hoje a gente vai no mercado, paga e não fica muito claro o quanto do que a gente paga é realmente o preço e o quanto é custo tributário. Então, exato. com a reforma, talvez a gente comece a ter mais clareza e isso ajude a ter mais consciência, né, na população sobre o quanto pesa o, a contribuição que a gente dá para o Estado cada É. vez que faz alguma movimentação. Até pra gente saber o seguinte, eu vou tomar cerveja, vou tomar vinho, eu vou pagar mais imposto. Eu tô ciente que eu tô pagando mais imposto. Eu vou comprar massa, arroz, feijão, farinha, eu pago muito menos imposto. Quer dizer, é importante a gente saber, né, que daqui a pouco um hábito, uma vontade de tu tomar um negócio, tu tá sabendo que tá pagando. Mas isso é lá na Alemanha. Aqui no Brasil, ontem à noite, o Congresso Nacional deu um revés no governo federal a respeito sobre aumentos de IOF. Claro que a gente sabe, né, doutor Luciano? E você é experiente nessa coisa. Às vezes um não é para receber um sim logo adiante, né? E o Congresso Nacional derrubou a ideia do governo aumentar o IOF. Em algumas coisas, o governo disse que quem ia pagar era rico, que pobre não ia ter incidência desse aumento do IOF. A gente sabe que não é bem assim, né? O que a senhora achou dessa posição do Congresso ontem? Então, eu achei que agora, antes tarde do que mais tarde, né, como a gente fala sempre, É, brincando, mas o Congresso surpreendeu positivamente a população, né, ficando ao lado da população e contrariamente ao que o governo estava ali buscando aumentar a arrecadação. O que a é, gente percebe? Aquele velho discurso, né, que os ricos têm que pagar, os pobres, né, vão ser beneficiados. Por trás desse discurso simplório e raso, a gente tem que olhar melhor o que realmente está acontecendo. A gente está vendo um governo que não quer gastar menos, que cada vez mais aumenta o tamanho da burocracia, da máquina pública, dos gastos que a gente vê aí desenfreados, e ele busca formas de aumentar a arrecadação tributando mais a população. Quando ele vai tributar, vai aumentar a alíquota de IOF, que sofreu esse revés da Câmara, o que ele está fazendo? Ele está tributando todas as movimentações financeiras. Qual país cresce sem movimentação financeira? Né? Quando um governo começa a limitar isso, qual forma que a gente deveria pensar se o governo, se a gente quer investir, quer fazer, vamos dizer assim, fomentar crescimento, passa pelo mercado financeiro e o governo quer uma fatia disso. Em contrapartida desse revés, a gente ainda tem uma medida provisória, é uma medida provisória que vem tributando investimentos seguros, investimentos historicamente não onerados com tributação, porque são investimentos que buscam fomentar segmentos da economia que são importantes para o nosso país. Então, o governo, de alguma forma, ele quer tributar. Ontem à noite a gente teve uma vitória importante, né, no legislativo, né, que bom que se posicione e que isso seja mantido, essa posição, mas realmente, como tu disse, Fábio, a gente não deve criar tantas expectativas, isso é uma solução de curto prazo, pode ser que a médio e longo prazo tenhamos outras notícias sobre isso. nessas, eu não, agora realmente eu fiquei em dúvida assim. O que o Congresso derrubou ontem era um decreto, né? Esse decreto também sobre os investimentos de longo prazo, que é as LCI, LCA, estavam junto nessa derrubada ou foi só a outra parte, hein? Então, só para a gente organizar aqui, para né, Hum, a nossa audiência também entender. O PDL 214, que foi o votado ontem, ele derruba alguns decretos que previam o aumento do IOF. tá, Esse aumento de IOF não vai acontecer. Mantém-se, então, as alíquotas de IOF como já existiam antes. certo. Ponto. O que a gente tem ainda, que vai ainda nos causa, vamos dizer assim, atenção, é uma medida provisória, que é a de número 1303. Essa medida provisória, ela veio.
em junho, né, no início desse mês, em contrapartida do revés, que já vinha sendo noticiado que não ia ser tão fácil de aumentar o IOF, Ah, sim. veio a medida provisória do governo sinalizando, então, já que eu não tenho o IOF, eu quero tributar LCI, LCA, debêntures, etc, etc. E aí, essa medida provisória não foi derrubada, ela ainda vai passar por votação. Então, o que a gente tem? O IOF, em princípio, foi derrubado. Mantém-se o IOF como estava, não será aumentado nesse primeiro momento. Mas ainda está em tramitação a MP 1303 e esta prevê aumento de outros impostos e Ah, outros investimentos para contrapartida tá. desta derrota do governo. Sim, já entendi que vem o segundo tempo aqui e com prorrogação provavelmente. A senhora que é especialista aí, o escritório, Tax Group, todo mundo, eu estava dando uma olhada nas cabeçalhas das matérias dos jornais hoje, diz que o governo tem chance ainda de procurar o Supremo Tribunal Federal para reverter a decisão do Congresso, porque o governo tem garantida na Constituição de que ele pode fazer alterações no IOF e que daqui a pouco o Supremo poderia dar a segurança para o governo realmente aumentar o IOF. A senhora acredita que tem brecha nisso? Tem brecha nisso. Qual é o sentido? A gente, dentro da área tributária, alguns impostos têm uma característica extrafiscal. São impostos como o IOF, o imposto de importação, eles são impostos mais voltados a, vamos dizer assim, a políticas do que realmente a arrecadação tributária. Então, há uma margem, sim, para o governo ter uma liberdade em alguns impostos como esse, para ele aumentar rapidamente ou diminuir rapidamente, são alíquotas que podem variar, assim, conforme o contexto político. Entendi. E a gente sabe também que hoje o Executivo e o STF, eles praticamente andam de mãos dadas. Então, o que a gente não tem, vamos dizer assim, é um equilíbrio entre os três poderes, e o Legislativo terminou ficando prejudicado, mais, É, vamos dizer assim, menos forte, vamos, né, para eu vou falar. dizer, e o tal do Supremo Tribunal Federal, alinhadíssimo com o governo federal, são duas forças que se juntam e que se ajudam, né? Então por isso que a pressão popular é muito importante, porque a gente, no contexto assim dos três poderes, né, como é que eles se organizam, a gente está vendo como é que o cenário é. O legislativo enfraquecido, o executivo de mãos dadas com o judiciário. Se o legislativo não faz, o judiciário vai lá e legisla em lugar do legislativo. Mas o que acontece quando a gente faz pressão popular? Aí eles começam a parar e prestar atenção. Foi o que aconteceu no Legislativo agora, Sim. e é o que a gente deve fazer como sociedade para tentar evitar, né, que isso aconteça assim de uma forma tão É. deliberada, tão tranquila. Que coisa, né? Que coisa. A gente fica numa expectativa de que amanhã poderemos ter um imposto que hoje não está programado e isso vai repercutir na vida de todos nós. Isso é a insegurança do nosso país, isso causa insegurança não só para nós, mas para quem pensa em investir no nosso país, isso causa diminuição, vamos dizer assim, da nossa economia. E quando o governo quer aumentar a arrecadação através de tributação e ele não pensa em melhorar a responsabilidade fiscal, ele causa essa insegurança jurídica também. Então, ele diminui o nosso país, diminui a nossa economia e ainda assim quer cobrar mais. É isso que a gente está assistindo. Que coisa, né? O presidente Milei na Argentina, né, está surpreendendo pela derrubada de impostos, diminuição de impostos, de custos que a máquina pública da Argentina estava pagando, né? Numa forma de tentar ativar a economia, ou seja, as pessoas saírem da dependência e promoverem o aquecimento do mercado formal, né? Num E a sentido gente já completo. vê a reação, né, da Argentina em algumas medidas em tão pouco tempo, só de posicionamento de um Só- governo É, diferente, né, com mais liberdade econômica e menos peso do Estado sobre é. a sociedade. O assunto que eu comentei hoje de manhã a respeito da menina, aquela que faleceu no vulcão lá na Indonésia, né? Sobre o custeamento, né, das despesas de trazerem a menina agora para o Brasil. Na Argentina, doutora Luciana,
como também agora essa viagem foi me avisado, né? Inclusive pelo meu agente de seguro, como também pelo meu sobrinho que mora lá, o seguinte: venha com seguro. Porque aqui, se tu não tem seguro, tu tem que pagar os teus gastos. Na Argentina, agora é o seguinte: decreto do presidente, vai para a Argentina, se tu não vai com dinheiro, não vai. Ou vai com seguro para poder te ressarcir de despesas que, porventura, o sistema de saúde da Argentina tenha que dar para um turista ou para um estudante ou alguém que não é naturalizado povo argentino. É um negócio. A gente viu também uma comparação. Nosso governo tinha dinheiro para trazer a primeira-dama do Peru, se eu não me engano, né? Foi. Foram lá de jatinho Mas com o não serviço de tinha dinheiro bordo. para trazer o corpo de uma cidadã brasileira. É um negócio interessante. Um prazer imenso ter te visto e bater esse papo contigo aí, tá bem? Um prazer enorme também, a conversa é sempre muito agradável. Espero que a nossa audiência também aproveite bastante. Até o próximo programa.